existe dentro da estrutura, tá? Vamos botar assim, existe a divisão social do trabalho, tá? E a divisão social do trabalho, ela também funciona dentro do cinema. Então, no cinema a gente tem, numa ponta, o captador, que sou eu, um técnico de som direto. O americano chama de Location Sound Mixer, o espanhol chama de sonidista, o italiano chama de fônico, mas, Katsu, a coisa é a mesma. O francês chama de engenheiro de som, o alemão chama de tonmeister. Quer dizer, ou seja, é uma valorização diferente dos latinos que nós citamos, tá? Bom, aí eu sou um captador. O meu produto vai ser entregue para um editor de som direto, um editor de diálogos. Esse editor de diálogos vai pegar o meu trabalho e vai cortar esse trabalho, tá? E vai ficar com uma pista de diálogos limpa. Se eu for o cara responsável pela gravação de ruídos no set e tudo mais, eu vou entregar meus ruídos para ele e ele vai fazer a mesma coisa, vai cortar os ruidinhos, botar essa aqui. Aí tem o pessoal do Foley, tá? Que é o pessoal que faz os ruídos de sala, que assim, na hora que eu botei essa caneta aqui, eu botei essa caneta e ela não fez barulho. Mas, dramaticamente, é importante que essa caneta tenha esse barulho, tá? Porque eventualmente eu fiz isso daqui, ou fiz isso daqui, acabei não dando a porrada para não atrapalhar o técnico de som, tá? Então, esse ruído é criado. Muito bem. Toda essa coisa, e a estrutura musical, o diretor normalmente interage com alguém que vai falar sobre a música, tá? E essa que vai fazer a música e vão discutir a música. Hoje existe uma figura, essa figura foi criada praticamente no Apocalipse Now, tá? Que é o Sound Designer, né? O primeiro Sound Designer, na realidade, ele surgiu... na realidade, ele surgiu antes, ele surgiu no Conversação. No filme Conversação, o Walter Murch assina como Sound Montage. Montage francês mesmo, né? É um termo que não existe no inglês. Então é Sound Montage. Então o que ele era? Ele era um montador de som. Na realidade, isso era o embrião da criação de uma nova profissão, dentro de uma reestruturação da divisão social do trabalho no cinema, que era a criação do sound designer. Então aí ele vem exercer clara e nitidamente a profissão dele no Apocalipse Now, onde ele vai e acompanha a filmagem. Tá? Por quê? Porque era aquele clãzinho que mudou para São Francisco, que compraram o equipamento e o cacete A4, e uns se alimentavam dos outros, a turminha e tudo mais, né? É uma turminha que veio da USC, da University of Southern California, que tem o Lucas, né? É um clãzinho que estava ali, né? Bom, aí surgiram outros caras, surgiu um Alan Splatt, por exemplo, que fez trabalhos belíssimos. Então surgiu o Frank Serafine, que ele, como a mãe dele é italiana, ele diz que é Frank Serafini, mas nos Estados Unidos todo mundo chama de Frank Serafine. E ele fez um filme que eu acho belíssimo, que foi assim, o primeiro filme que eu acho que me despertou o trato de ruídos, né? Que foi o Tron, onde existe uma corrida de motocicletas num grid de computador. São duas motocicletas iônicas que correm, o cacete A4, e o Tron é um personagem, né? E esse cara foi um louco, um visionário, diferente do Walter Murch, que o Walter Murch tinha uma estética, o Frank Serafine, ele tinha, além da estética, ele tinha um aporte técnico da Disney, que era do cacete. Então o primeiro banco de ruídos digitalizados foi desse cara. Então ele procurava em linguagem BASIC, tá? No computadorzinho, num terminal de computador, ele procurava lá buzina de automóvel. Aí vinha a listagem das buzinas de automóvel que ele tinha, né? Isso depois veio a ser digitalizado e tudo mais, né? Os bancos de ruído digitalizados. Então, esse cara, esse sound designer, tá? Ele passa a ser responsável
pelo desenho sonoro do filme, ou pelo desenho é horrível, mas é o projeto sonoro do filme. No Brasil tá? ficou meio desenhista de som, né? Eu acho assim, eu não gosto dos anglicismos, mas eu prefiro o termo sound designer a desenhista de som. Não é, isso não existe. Tá? Se ele seria um projetista de som, mas projetista está de novo ligado à engenharia, às coisas técnicas, e a função desse cara é uma função estética. Então, eu acho que sound design, o sound designer é o termo mais adequado, né? Então, com esse sound designer, ele passa a assumir as responsabilidades do diretor em um monte de coisas. Por exemplo, ele é o cara que vai dizer como é que ele quer que as coisas soem. Ele tem a sonoridade do filme na cabeça dele, tá? E isso ele vai interagir com o músico, ele vai interagir com o editor de som, ele vai interagir com o cara que faz Foley, tá? Ele vai interagir com o mixador, que é o cara que dá a grande cara final do filme, ou era até surgiu o sound designer. Então ele é o cara que ele passeia por todo esse processo, né? Então o que eu faço? Eu pego um roteiro, né, e vou rabiscando os sons que eu ouço na minha primeira leitura, os sons que eu ouço na minha segunda leitura. Depois faço uma leitura muito acurada do roteiro, vendo o que dá para manipular, o que dá para existir ali. E aí eu entro vamos botar assim, usar uma terminologia de um cara chamado Michel Chion, é um francês, que é talvez um dos maiores teóricos de som hoje, né? Ele tem um termo que foi cunhado, virou para inglês, soundscape, tá? O soundscape, ele é a personalidade sonora de um determinado ambiente, tá? Então, como é que eu vejo esta sala? O extra, aquela coisa ali, aquela serra, umas falhinhas lá no fundo, essa é a personalidade dessa sala. Um centro cirúrgico tem a mesma personalidade? Não, tem outra, tá? Aí eu digo assim, mas espera um pouquinho, eu queria que essa porcaria aqui fosse mais ameaçadora. O que eu faço? Aí é um clichêzaço, né? Então eu vou botar uma baixa frequência. Eu boto, e cada vez que essa sala entrar em quadro, ela tem uma baixa frequência que vai gerar um incômodo nas pessoas. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Por quê? Porque a baixa frequência, ela não é meramente auditiva, ela é visceral. Ela penetra pelo teu corpo. Então aquele mal-estar surge e você não sabe de onde vem esse mal-estar. Então você está criando uma personalidade. E isso daí o sound designer é que faz.